Bom, vamos falar um pouquinho sobre mãos agora, tá? É uma das coisas que a galera mais tem dificuldade, né? Então, às vezes elas acabam até escondendo, às vezes faz um personagem com a mão nos bolsos, né? Ou atrás mesmo do personagem. Então, assim, primeiro de tudo que vocês têm que saber, a gente até comentou sobre isso, é o seguinte: vocês precisam praticar. Se vocês têm medo de fazer algum desenho, tá? Vocês têm que trabalhar isso de alguma maneira, tá? O desenho, quando você rabisca alguma coisa, você não tá fazendo a prova que vai decidir o seu futuro. Você não tá... Entendeu? Não é uma prova de uma faculdade, de alguma coisa assim. Você só tá desenhando, tá? Então, não se exija demais. É só um desenho, tá? Depois você vai fazer outros e assim você vai melhorando com o passar do tempo, tá? O negócio de mão é que é o seguinte, é muito fácil eu pegar um mouse e pensar, né, naquela questão de desconstrução e fazer ele. Ele não é uma forma orgânica, certo? Olha só. Agora, quando eu pego um pé ou uma mão para fazer, a galera já tem mais dificuldade, porque a mão, olha só como ela é orgânica, como ela tem, certo? Ó, ossos, tendões, músculos, né? Então, ó, certo? É muito mais difícil fazer uma mão que fazer uma canela, que a canela não se mexe tanto assim, entendeu? Essa é da onde vem a maior dificuldade das pessoas. Então, primeiro de tudo é trabalhar a questão interna, a questão da nossa cabeça, essas crenças de eu não consigo fazer mão e tal, tá? Calma, são formas orgânicas que exigem um pouco mais de estudo e de observação também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns traços, alguns riscos aqui na minha mão, tá? Para ajudar na hora que a gente for fazer algumas observações, tá? Então eu vou riscar aqui e acelerar um pouquinho. Bom, rabisquei um pouquinho aqui, tá? Para ficar mais fácil de vocês observarem algumas coisas, certo? Seria interessante se vocês algum dia fizessem isso na mão de vocês, tá? Mas para usar como referência. O interessante é que a maioria de nós, por possuir mãos, certo? Acaba facilitando, né, na hora de desenhar, porque você consegue olhar para ela, tá? Então é o seguinte, vamos dar aquele zoomzinho maneiro aqui para a gente começar a fazer algumas observações, certo? Então é o seguinte, por mais que seja uma forma orgânica, a gente tem que pensar na desconstrução. E como é que eu faço a desconstrução pensando na mão, né? Nesse objeto que tem, nesse elemento, né? Ou melhor, nesse objeto que tem vários elementos, né? Eu gosto de dividir em 3 partes, tá? A parte aqui onde seria a palma, né? Essa parte que é mais quadrada, certo? A parte dos dedos, algo mais triangular, e também a parte onde está aqui o dedão, tá? Primeira constatação que a gente pode fazer é isso, dividir em 3 partes. A outra coisa muito interessante é perceber que cada dedo tem um tamanho, né? Uma galera erra, às vezes coloca esse dedo aqui, ó, do mesmo tamanho que o outro, né? Ou o dedinho mais para cima também. A gente vê muito em desenho de criança, né? A galera que tem umas mãos assim, ó, é tipo todos os dedos do mesmo tamanho, né? Então assim, segunda constatação, cada dedo tem uma altura, tá? O dedo do meio, ele é maior, o dedo mindinho é o menor, certo? E tanto o indicador quanto o anelar, eles são basicamente do mesmo tamanho, tá? É interessante que vocês reparem, né? Eu vou até fazer aqui no canto, isso aqui, certo? É isso aqui que acontece, tá? Vamos fazer agora uma outra observação, certo? Seguinte, se eu deixo a palma aberta, olha que interessante que acontece, tá? Tô aqui sem fazer muita força na mão, olha só, o dedo indicador tá vindo pra cá, certo? E o dedo mindinho pra cá, tá? Muita gente, sem prestar atenção, faz o quê? Faz a mão, ó, com os dedos em paralelo, né? Como se tivesse algo tudo assim, ó, só que um pouco afastado, tá? Não é certo. Quando você vai fazer uma mão, você tem que lembrar que os dedos, ó, eles abrem dessa forma, e não em paralelo, certo? E a mesma coisa dá pra ser vista quando você fecha e olha só, todos apontam para uma mesma direção, que é mais ou menos
para cá assim. Todos vêm para o mesmo ponto e quando você abre, eles se separam. Os dedos não são em paralelo. Porque se você olhar os ossos, como é que funciona? Eles vêm daqui, certo? E vêm até aqui assim, ó. Todos os ossos se unem, basicamente. Aqui assim, num ponto, certo? É mais ou menos isso aqui que acontece. Eu fiz uma outra marcação aqui, que é esses retângulos, tá? Por quê? Para quando a gente for fazer alguns modelos de mão, tá? Onde elas estão meio fechadas assim. Olha só, é muito fácil você deixar tudo igual, todos os dedos assim, né? Mas vai parecer uma mão sem movimento, uma mão estranha, uma mão estática. O que eu poderia fazer, né? Eu poderia, ó, diminuir um pouquinho o dedinho, tá vendo que você mal consegue ver a faixa diferente desse daqui, tá? Eu poderia aumentar um pouco esse. Então, ó, isso aqui é uma percepção interessante de vocês começar, né, a observar, a começar a ter mesmo, certo? Porque, ó, nem sempre vai ficar uma face certinha. Se a gente quisesse desconstruir a mão dessa forma, não daria para pensar numa caixa? Olha só, mais ou menos aqui, aqui, certo? Essa é uma das ideias também, ó, pensar numa caixa. Então, olha só, se eu fizesse isso, daria para pensar numa face para cá, certo? Uma face para cá, uma face aqui para baixo, uma aqui, tá vendo? Se vocês chegaram nesse ponto do curso, vocês conseguiram perceber bem isso, né? Essa questão de desconstrução. É isso que vocês têm que começar a se atentar. É claro que terão muitos outros detalhes, né? Que a gente vê bastante. Até em anime mesmo, umas coisas assim, ó, os knuckles, né, dos dedos. Vou fazer aqui as bolinhas. Certo? Essas partes assim que eles deixam bem à mostra, né, nos desenhos e tal. Mas assim, ó, tendo isso aqui em conta, a gente já consegue começar a rabiscar algumas coisas, tá? Vou dar uma apagada aqui e já volto. Então tá, vamos começar a rabiscar um pouquinho uma mão, tá? Que nem eu tinha comentado, dividir em 3 partes. Uma parte mais quadrada, certo? Uma outra do mesmo tamanho, né? Se a gente fosse parar para pensar, mais ou menos aqui assim, certo? Dessa forma. E também teria o dedão. Eu vou fazer que nem eu rabisquei aqui, ó. É basicamente um triângulo, tá? Primeira desconstrução, uma coisa fácil. Vamos começar dessa forma aqui, tá? A partir disso, a gente já pode dividir em algumas outras partes, né? Que nem eu tinha feito esse risco aqui de cima, olha só. Ele representa a maior parte aqui, ó, que vai ser o dedo do meio. Depois ele cai aqui, certo? Olha só, uma coisa só aqui. Eu vou até puxar um pouquinho mais aqui o dedão. Fechou? Beleza. Agora vamos dividir os dedos. Como é que a gente faz isso? A gente pode ou dividir em 4 dessa forma. 1, 2, 3, 4, certo? Ou também você pode riscar como se tivesse uma linha no meio deles. Eu gosto de direto já dividir em 4 partes, tá? Aqui a gente já tem uma ideia bacana dos dedos. É claro que eles estão fechados assim. Se tivesse aberto, o que aconteceria? Que nem eu acabei de comentar. Eu vou rabiscar rapidinho aqui. Ó, os dedos abririam, né? Então fica algo mais ou menos aqui assim. Você lembra dessa forma, algo mais ou menos aqui e dedão, tá? Isso aqui é a primeira desconstrução da coisa toda, né? Quando os dedos estão juntos, é mais fácil de dividir em 4 dessa forma. Agora, quando eles estão separados, é mais fácil você fazer as linhas equivalentes a cada dedo, tá? Então, eu posso fazer algo mais ou menos assim. Porque depois disso, eu consigo vir aqui e dar uma preenchida um pouquinho melhor para fazer os dedos. E tá borrando tudo, que beleza. Eu começo a ter uma primeira forma
da mão, tá? O que vocês têm que tomar cuidado é o seguinte: não pode deixar os dedos tão quadrados, não pode deixar os dedos parecendo umas salsichas também, tá? Tem algumas preocupações que vocês têm que tomar. Por exemplo, aqui a parte do dedão, né? A palma estaria mais ou menos aqui, certo? A gente faz essa linha dessa forma, né? Essa parte quadrada da mão, a gente pode pensar nela em 3D, como se tivesse realmente uma profundidade, e começar a rabiscar umas coisas dessa forma aqui, ó. Você pensa na palma, né? E coloca uma profundidade. Olha só a desconstrução, né? Vai acompanhar a gente até as últimas aulas do negócio aqui, tá? Porque a partir disso, a gente pode pensar também, ó, nos dedos. E se eu quiser também no dedão aqui, ou do outro lado, né? Depende. Aí eu consigo separar, tá? Isso aqui é uma primeiro esboço de uma coisa mais tridimensional, entre aspas. Se a mão tivesse diferente, pensa na caixa. Você já rabiscou algumas caixas, tá? Essa aqui é a parte da mão. Não precisa ter um quadrado certinho. Se você quiser, você consegue até fazer algo mais ou menos assim, ó. Vou puxar aqui pra baixo. Vai parecer uma mão de um boneco de madeira, né? Algo mais ou menos dessa forma aqui. Tá? E os dedos em cima depois, tá? Seguinte, passando adiante, vamos ver umas coisas bem interessantes sobre os dedos, tá? Porque é o seguinte, isso que eu falei de tomar cuidado para não parecer salsicha é muito real e acontece bastante. Então, qual que é o esquema? Qual que é o truque? Tá? Primeiro de tudo é você saber quantas vezes o dedo dobra, tá? Então, olha só, a gente tem uma vez, 2, 3. E cada parte, cada falange no caso, é um pouquinho menor que a anterior. Então, ó, essa daqui pega desde desse coisinho aqui, do knuckle, né, do dedo, né, até aqui, certo? Depois fica um pouquinho menor e um pouquinho menor também. Olha, é engraçado quando você fecha, parece que tem um X, né? Olha só, observações interessantes para você começar a reparar, né, coisas interessantes aqui. Mas enfim, e outra coisa bacana também em relação ao dedo é que o osso, ele fica mais próximo de que parte? Da de cima ou da de baixo? O que vocês acham? Então, da de cima, até porque ela é mais reta. Tá vendo? Com a parte de cima aqui, ó, é mais retinha. E a de baixo, né, a gente até chama isso aqui de umas bolsas, né? Ó, uma coisa mais fofa, certo? Aqui também, aqui também. Então, ó, isso aqui já começa a transformar o desenho que você fez parecendo uma salsicha em algo mais real, tá? Olha só, é realmente pensar em uma parte, uma outra um pouquinho menor e uma outra aqui assim, certo? Agora a gente sabe que parte que vai ser reta e que outra parte que vai ser mais curvada. Essa é a ideia na hora de fazer um dedo, tá? Eu gosto bastante de pensar na forma de todos juntos. Como é que fica todos juntos, né? Então é o seguinte, isso aqui eu vou pedir para vocês, olha só, lição, hein? Eu quero que vocês comecem a procurar fotos de mãos ou até mesmo fazer esse esquema de olhar para suas e tentar transformar. Por exemplo, vamos fazer alguma posição aqui. Eu vou até diminuir um pouco a câmera para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Vamos fazer algo mais ou menos assim, ó. Essa mão, tá? Essa mão muito bugada, mas enfim, eu quero reproduzir ela. O que você tem que pensar? Pensa no contorno. Olha isso aqui que interessante, tá? Então, se eu fosse rabiscar essa mão desse lado, por exemplo, vou até fazer mais para cá para ficar mais fácil, tá? O que eu teria que fazer? Eu teria que pensar, ó, que ia ser algo mais ou menos aqui assim, algo mais ou menos aqui, desce para cá, certo? Eu pensei no contorno. Aí a partir disso eu só divido e já vai dar para saber o que está menor e o que está maior, tá? Se vocês quiserem também, vou até rabiscar mais aqui na minha mão.
Ó, nesses nós dos dedos, vocês podem pensar como uma linha, certo? Olha só que interessante. Então vou até rabiscar aqui, ó. Essa linha seria isso daqui. E uma outra coisa mais ou menos aqui assim. E quando abre, a mesma coisa. Um pouquinho mais para baixo. Para que fazer isso? Porque quando você estiver fazendo essas posições mais diferentes, olha só, você tem um controle maior de como é que vai funcionar essas dobras. E a partir disso, tá? Você consegue até ter uma noção um pouquinho melhor desses retângulos que eu fiz aqui, tá? Porque aqui, ó, fica mais à mostra. E aqui, ó, começa a diminuir entre aspas, né? Porque ele tá em perspectiva. Mesma coisa de você ver a mão assim e a mão assim, tá? Eles não diminuíram, é só a perspectiva que tá alterada, certo? Isso que vocês têm que começar a pensar na hora de fazer um desenho. Vamos fazer algumas outras mãos, então? Eu vou riscar algumas coisas aqui e vocês já têm alguns apontamentos que eu quero que vocês comecem a observar e não existe segredo, tá? O negócio para desenhar a mão é entender esses pontos e treinar, porque na primeira vez, vou ser sincero com vocês, não vai ficar legal, tá? Mas com o treino necessário, com o tempo dedicado, você vai ver sim grande melhora. Pegue referências, olhe para a própria mão ou simplesmente casse fotos na internet, tá? E tente reproduzir pensando também tudo isso que eu falei e nos planos, o que está em cima, o que está para cá, para lá, pode até colocar em cubos, tá? Fica à vontade para usar todas as técnicas que você aprendeu nesse curso. Se você quer olhar para o papel e ver que finalmente você conseguiu fazer um desenho agradável, parou de fazer aqueles desenhos desproporcionais, né? Aquelas coisas meio bugadas, e não quer mais ficar preso em fazer um personagem só em uma posição, esse treinamento aqui é para você. Em 30 dias ou menos, dependendo do quanto você se esforçar, você vai melhorar essas suas habilidades nos pontos que eu falei. Clica aqui no botão abaixo e receba ainda hoje o seu acesso a esse curso, a esse treinamento maravilhoso que é o Desenhando Animes. Vejo vocês lá, hein? Valeu!